Olá, meu nome é Ade Júnior e hoje eu vou fazer um vídeo respondendo ao senhor Caio Coppola, que na Jovem Pan fez um vídeo falando sobre a origem da palavra mulato. Primeiramente, é importante lembrar que naquela discussão ali eu não vi nenhuma pessoa negra para poder falar sobre essa pauta e sobre como isso nos afeta como pessoas negras na sociedade. Chamar pessoas que não têm nenhuma vivência em relação ao assunto pré-estabelecido para poder falar sobre algo que ela não tem a mínima noção na pele. Eu não vou chamar uma pessoa que tem uma opinião, eu não vou chamar uma pessoa que é prima da colega da irmã, eu não vou chamar uma pessoa porque ela é negra e ela é minha amiguinha, eu vou chamar uma pessoa que entenda do assunto. Desqualifica a nossa pauta quando você coloca uma pessoa que não tem nenhum tipo de conexão com aquilo que a gente está falando para poder chegar lá e ficar falando. De qualquer forma, é importante salientar que o senhor Caio Coppola, quando faz esse vídeo falando sobre a origem da palavra mulato, ele já começa usando termos, falando da etimologia da palavra, e aí vai falando bonito. Senhor Caio Coppola, o senhor não tem nenhum tipo de autorização para falar sobre aquilo que os negros estão falando hoje. O que vocês estão fazendo da direita é reescrever a história, que sempre foi contada por pessoas como o senhor. E o senhor não tem o direito de dar a última palavra sobre o que é racismo. Mesmo porque, se a gente for fazer uma análise crítica de como aconteceram os movimentos civis dos direitos dos negros nos Estados Unidos na década de 60, várias pessoas brancas se colocaram do lado correto da história para dizer o seguinte: essa sociedade escravizou, matou, continua impedindo o avanço de pessoas negras e por isso a gente precisa ouvir o que eles estão falando para poder nos reposicionar na sociedade. A gente não vai usar nigger, a gente não vai usar palavras que os negros não aceitem. E eu, como negro, e a maioria dos negros no Brasil não aceitam essa terminologia para se referir a nós, negros. Dado isso, o senhor também usa um pouco de falar sobre miscigenação. Se o senhor tivesse estudado um pouquinho a fundo e entendesse a nossa Constituição de 1934, e entendesse um pouquinho como se dá o fim da escravidão, entenderia sobre a eugenia no Brasil e sobre as questões que influenciaram diretamente aquilo que não fez com que os negros pudessem avançar na sociedade, porque a eugenia no Brasil era simplesmente essa limpeza racial que o Brasil desejava fazer e colocou na sua Constituição em 1934, artigo 38, parágrafo B, fomentar a educação eugênica. Então é importante entender de onde vem até a miscigenação tão falada e tão abordada pelos brasileiros que vivem no castelo da Cinderela e não entendem exatamente como a história foi vil e cruel com negros brasileiros. Então é importante entender isso. Você nunca vai entender do que nós estamos falando em relação à origem da palavra mulato, do apagamento daquele que é o negro retinto como eu e vários outros, em detrimento a esse negro desejável no Brasil. É importante lembrar ao senhor Caio Coppola que ele não pode, em momento nenhum na história, se sentir no direito de ter a última palavra sobre o racismo, entende? O senhor está fazendo um white-splaining, está explicando como branco o que são os conflitos raciais, do qual o senhor não está na ponta que sofre o conflito racial e que não sofre os efeitos da discriminação social. É incrivelmente absurdo me imaginar como um homem negro na Alemanha falando sobre pautas do judaísmo e dos judeus, do Holocausto e colocando ali eu, como um homem negro, afro-brasileiro, no país dos outros, contando uma história que não é minha. A história sobre a negritude nesse país não foi contada, não foi lida e não foi estudada. Nas escolas que o senhor estudou, nos lugares que o senhor frequentou, o senhor jamais ouviu sobre os poetas negros, sobre os escritores negros, sobre a história do negro, sobre as leis que cronologicamente falam de racismo estrutural. Porque é importante lembrar, o senhor coloca lá sobre racismo estrutural, mas se o senhor entendesse o que é racismo estrutural, começaria usando a cabecinha para pensar quais foram as leis que basicamente não nos colocaram como ser humano na sociedade. Em 1839 são proibidos ao ensino público e só vamos ter direito a poder fazer o voto em 1934, as leis eugênicas do início do século XX, 1911, as primeiras cotas que foram dadas para os brancos europeus, com cotas, com terras, com passagens, com até mesmo dinheiro público para fomentar a colonização de europeus, para clarear a nossa raça. Era isso que dizia o Dr. João Batista de Lacerda em 1911
2011, ali no Congresso Mundial das Raças que aconteceu em Londres. O senhor pode falar bonito sobre as questões do racismo, o senhor pode falar como quiser, mas jamais terá a vivência, e principalmente a gente reconhece ali a falta de hombridade de reconhecer que o senhor não tem lugar de fala para falar o que é a dor do negro em relação às palavras que são usadas em relação a ele e que ele não deseja mais que sejam usados. É como se fosse um americano do sul dos Estados Unidos defendendo o uso e a origem da palavra nigger. O senhor está defendendo a perpetuação de um sistema vil utilizado por essa sociedade que sempre teve o homem branco como a pessoa que teve a última palavra sobre o que é racismo ou não. Aí você recebe vídeos, como eu recebi um vídeo do senhor, dizendo o seguinte, que o senhor acaba com os lacradores. Poxa, estamos vivendo no século XXI e os brancos brasileiros ainda não têm vergonha do passado dos seus ancestrais, aqueles que vieram tanto para colonizar depois das leis de 1911, as leis de 1870, tanto aqueles que fizeram vistas grossas ao sistema racial, que nos escravizaram de fato e participaram de um dos sistemas mais absurdos de tráfico humano da nossa sociedade, e depois o racismo que acontece principalmente dentro da ciência explicada pela eugenia, que vai entrar em várias religiões dentro da nossa sociedade para poder demonizar o corpo negro. Portanto, senhor Caio Coppola, um absurdo ter o senhor achando que tem a última palavra sobre qualquer coisa que não tenha a ver com a sua origem. Eu não tenho a última palavra para falar sobre a cultura finlandesa e como os finlandeses gostam de ser chamados em relação àquilo que eles ainda têm com a Suécia, por exemplo. Eles têm ali uma questão, ou até mesmo japoneses e coreanos que tiveram ali as suas disputas ali entre esses dois países, a questão das geishas, as coreanas que foram levadas para o Japão para se transformarem em prostitutas para os soldados japoneses. Eu jamais vou ter a autorização de ter a última palavra sobre uma dor que não é minha. E o senhor precisa se colocar no seu lugar. Quer falar sobre racismo? Sente com uma pessoa que entenda sobre o assunto racismo, converse conosco, e eu não dou 5 minutos para que as teorias pífias que o senhor está falando sejam jogadas por terra e que o senhor passe uma vergonha nacional diante de todos aqueles que ainda batem palma para o racismo estrutural que sai proferido diretamente da sua boca. O senhor Caio Coppola é a maior aberração da branquitude brasileira, que não tem vergonha nenhuma do passado dos seus ancestrais e não deseja fomentar o futuro para que sejamos de fato uma nação democrática e deixemos de uma vez por todas as sequelas dessa escravidão absurda que ainda nos coloca para dormir no quartinho de empregada que eu tenho certeza que no seu apartamento o senhor ainda tem.